Olá, estou aqui de novo. Num dos últimos vídeos eu falei que a parte mais importante para a pessoa compreender como que ela funciona, ela tem informação. E a informação, como eu falei naquela oportunidade, ela é muito vasta e muito qualificada. Eu pensei numa forma de ajudar melhor, falando sobre os principais textos, aqueles que são fáceis de entender, porque os autores não se preocuparam com a parte acadêmica, teórica, mas eles mostraram, escreveram para qualquer pessoa poder entender. A primeira parte mais importante que qualquer pessoa precisa saber é sobre o inconsciente, que se manifesta, como já foi dito, através dos sonhos, diariamente, através das criações científicas, inventos e obras de arte. Tudo então que vem do inconsciente vem também de uma forma simbólica, que dificulta o ego, a personalidade de fazer um entendimento. Continuando nessa parte desses temas que eu tenho explorado, eu vou então colocar cada material que tem para que a pessoa possa, ou fazendo terapia ou fora da terapia, adquirir esse material e estudar para ter as informações. Muitos são os livros que falam sobre o inconsciente, sobre o sonho. O mais clássico deles é A Interpretação dos Sonhos, publicado em 1900, do Freud. Nesse caso, ele não nos interessa, não que tenha nada de errado, mas nós estamos lidando com a questão mais prática, mais ativa, mais dinâmica do inconsciente que se manifesta diariamente, conforme eu digo. Então teve um autor, Robert Johnson, que ele escreveu esse livro, já falei dele, Imaginação Ativa. Ele foi restaurado nesse nome Imaginação Ativa em 2003, em New York. Ele está esgotado, mas não deve ser difícil para qualquer pessoa adquirir esse livro. Toda essa parte desse livro dá um conhecimento do inconsciente. Depois, numa outra parte dele, ensina como interpretar os sonhos. E mais, no final, o que é a imaginação ativa. Para se ter uma pequena ideia do que esse livro contém, eu considero que essa definição de inconsciente ela é a mais completa e a mais clara. Então ele diz assim na página 11, no terceiro parágrafo: o inconsciente é um universo maravilhoso, composto de energias invisíveis, forças, formas de inteligência e até personalidades distintas, que não são percebidas, mas que vivem dentro de nós. Seu domínio é muito maior do que imaginamos. Algo com vida própria e completa, toda sua, que corre paralelamente à vida comum do nosso dia a dia. O inconsciente é a fonte secreta de muito do que entendemos como os nossos pensamentos, nossas emoções e comportamento. Influencia-nos de forma poderosa por não suspeitarmos de sua consciência. Esse é o principal objeto do que seria um processo terapêutico de crescimento, de desenvolvimento da consciência. Porém, tem umas partes que têm que ser explicadas, porque elas não fazem sentido, lógico, para a maioria das pessoas, que elas não vão concordar que tem forma de inteligência e até personalidades distintas que não são percebidas, mas que vivem dentro de nós. Essas personalidades distintas são exatamente o material reprimido, que são os complexos, e o material que não é utilizado, que são os arquétipos.
que organiza toda a vida. Então, ele fala que o domínio dessas partes é muito maior do que imaginamos. Algo com vida própria e completa, toda sua. Quer dizer que existe um projeto no inconsciente, que eu chamo de autorrealização, que constitui, na verdade, da gestão da vida pela inteligência do coração, que só pode ser adquirido a partir do momento que a pessoa resolva todo o material que está entulhado. Então, que tem uma vida própria e completa toda sua, que na realidade não tem compromisso com as nossas questões lógicas das quais vivemos. E corre ao mesmo tempo, paralelamente, a vida comum do nosso dia a dia. O inconsciente é a fonte secreta de muito que entendemos com os nossos pensamentos. Então existem, conforme eu já expliquei em outros textos, os pensamentos compulsivos, que causam ansiedade, depressão, luta, porque eles são as partes nossas que pedem atenção e que nós não entendemos, e leva-nos a comportamentos contra a nossa própria vontade. Muitas vezes a gente fala, não devia ter feito isso, ou devia ter feito e não fiz, e por aí por diante. Esse material, finalizando esse pequeno texto, influencia-nos de forma poderosa por não suspeitarmos da sua existência. Bom, para a pessoa saber da existência deles, só mesmo a partir de uma experiência própria. Se a gente não tem essa experiência própria, a gente não consegue ligar o mundo do inconsciente, que acontece numa forma simbólica e vem nas mensagens durante o sonho, e os nossos papéis. Quando isso se completa, nós trabalhamos, então nós podemos ser habitantes de dois mundos. O mundo dos nossos papéis sociais, afetivos, profissionais, institucionais, e o mundo interior nosso, da nossa realidade, até encontrar a nossa essência. Essa essência é identificada na psicologia analítica como sendo a criança interior, a criança divina, né? Eu já falei sobre ela através do trabalho que durante muito tempo eu desenvolvi dentro de um workshop e preciso voltar novamente a fazer esse material. Bom, esse livro ele não é difícil de ser entendido, né? Porque o que vai, de certa forma, acontecer é uma situação que nós vamos mais tarde comentar num outro livro, que é a resistência egóica, quer dizer, a dificuldade natural e humana que a pessoa tem de entrar em contato com as suas partes reprimidas. E aí, então, ela faz uma série de autoalienação para não entrar em contato com a sua realidade. E aquilo vai acumulando. Depois de explicar de forma detalhada toda a parte do inconsciente, ele vai na página 75 fazer uma sugestão de como nós podemos interpretar os nossos sonhos, fazendo um diagrama, né? De forma que a gente possa entender cada símbolo que significa para nós. Então, as pessoas que puder baixar esse livro e puder imprimi-lo, eu acho importante ter a parte material, embora eu sei que modernamente muita gente prefere ler o texto nos arquivos eletrônicos, mas é importante que a pessoa possa só passar à frente em cada detalhe desse livro quando ela puder entender o que está de fato acontecendo. E aí, além do processo que ela toma consciência, ela precisa, aí sim, ela própria, no processo terapêutico ou por sua conta, conversar com o material reprimido, que está aguardando o nosso socorro, a nossa consciência. Esse é o título do livro, Imaginação Ativa. Eu vou fazer depois
um vídeo exclusivo só sobre imaginação ativa. É claro que o ego, por causa do seu sistema de crença, ele vai encontrar uma certa dificuldade. Depois que a gente tem uma consciência do que está reprimido e por que aquilo nos leva a uma repetição constante e desgastante dos fatos, nós temos então que colocar aquilo em prática com a persistência, porque apenas a informação não resolve. Você pode, a partir da informação, estudar, você pode dar aula, você pode escrever, mas se você não tiver a persistência e não tiver a ação, e a ação é feita através da imaginação ativa. Na imaginação ativa, nós vamos fazer um vídeo específico sobre isso, dada a importância dessa ferramenta. Mas na frente desse texto, ele vai falar sobre a imaginação ativa como uma jornada mítica. Mítica quer dizer uma jornada misteriosa, interior. Aquilo que está guardado dentro de você, que necessariamente precisa ser resguardado. Qual é a consequência da pessoa não entrar em contato com as suas partes reprimidas? Ela projetar nas outras pessoas, principalmente nas relações afetivas. É outra questão importante, porque é o maior motivo pelos quais a pessoa busca a terapia e por quais as pessoas vivem uma vida, às vezes, muito abaixo do que deveria em relacionamentos abusivos, ou então relacionamentos de acordos firmados por necessidades generalizadas, várias necessidades, sem que ela possa, de fato, desenvolver. Esse tema está num outro livro que nós vamos conversar sobre ele, porque eu separei pelo menos uns 7 livros que eles constituem, na realidade, verdadeiros atalhos para que a pessoa possa, de fato, se conhecer. Não, esses livros, que é um material que ele é publicado de 2000 para cá, bastante recente, eles trazem as informações necessárias. Não é que tenha uma interdependência dos livros, mas pela experiência que eu tenho de mais de 30 anos de terapia, eu sei que se a gente organizar a leitura organizada e pegar um caderno e anotar os sonhos, a gente vai aos poucos descobrindo como que nós, na verdade, nos expressamos, como que nós somos e qual a dificuldade que tem da gente conseguir os nossos objetivos. Então, a consequência principal da pessoa não se conhecer é ela desenvolver expectativas com relação aos outros, com relação à família, com relação às partes do trabalho, a parte social, a parte afetiva. Expectativas que nunca podem ser atendidas pelos outros, porque não é programa deles. E porque também eles também projetam a expectativa deles sobre nós. É muito importante nesse encontro. Aí então, quando isso é conhecido, se dá de fato o encontro de alma, o encontro mais importante. Nós vamos também falar mais a respeito desse tema alma, né? Mas no momento, a parte mais importante, o primeiro livro, é conhecer o inconsciente, Imaginação Ativa, ou Inner Work, foi publicado inicialmente em 1980 e alguma coisa com esse nome, depois foi reformulado. Esse autor, ele tem 3 livros muito conhecidos também. Robert Johnson, ele é autor de um livro que fala sobre a questão do feminino, que é o Chi, uma questão do masculino, o I, e o outro, ou melhor, Ri, H-E, ele, né? E o outro I, nós, quer dizer, o amor romântico, que é, na verdade, uma coisa natural que acontece com todo mundo, mas é, de fato, uma alienação por conta dessas projeções cruzadas. Cada um esperar que o outro corresponda àquilo que só está dentro dele. Isso é impossível. Ok?